Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Explicando Dinheiro. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como existe mais gente do que você imagina que não torce pelo seu sucesso, por incrível que pareça. Você vai descobrir que o brasileiro nivela tudo por baixo. Espero que vocês gostem do conteúdo, então deixa seu like pra gente, se inscreva no canal para mais vídeos como estes e deixe suas perguntas pra gente. Se gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos, familiares, isso ajuda a gente a crescer mais. Siga também a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram. Vamos lá. Os links para comprar os nossos e-books e outros livros está aqui na descrição do vídeo. Ao longo da sua vida, provavelmente você já deve ter escutado frases do "para que tudo isso? Para que estudar tanto? Para que um carro tão caro? Por que uma casa tão grande?" Isso você deve ter escutado de amigos, família, de muita gente ao longo da sua vida. O brasileiro, eu não sei se é por querer ou não, mas ele nivela tudo por baixo. Então, essas frases vêm do quê? O brasileiro sempre se satisfaz com um pouco. Então ele acha que quando o outro começa a buscar mais, então, por exemplo, se você fala assim, eu já sou formado numa faculdade, até se formar na faculdade já é uma que muita gente eu escutei e fala assim, para que você vai estudar tanto? Para fazer não sei o que lá, ou para fazer qualquer coisa, você não precisa estudar isso. Ou quando você termina a faculdade e fala assim, eu vou fazer lá uma pós-graduação, um outro curso. Mas isso aí você não precisa saber, isso aí você não precisa aprender. Então esse é o jeitão do brasileiro. E isso vai funcionar na sua vida profissional e muitas vezes na sua vida financeira também. Então eles sempre falavam, questionar por que você comprou uma casa grande, por que você comprou um carro, é tão caro, se você não precisa disso. E é aí que tá o negócio. Às vezes você não precisa, talvez você precise, mas tem uma coisa, cara, tipo, tem o seu gosto pessoal. Se você quer comprar um carro de 100, 200 mil reais, 100 mil reais você compra qualquer carro hoje, mas enfim, você quer comprar um carro esportivo, eu quero comprar um carro de 500 mil reais. Todo mundo que está em volta, muita gente que vai estar em volta, vai ficar questionando, mas para que isso? É só um absurdo. Isso é muito mais do que você precisa. Infelizmente, na cultura do Brasil, a gente se nivela, não é nem por baixo, mas se nivela pelos outros. Então, assim, se todo mundo está numa categoria, você automaticamente tem que pertencer a essa categoria. Se você para e pensa e fala, eu quero sair disso aqui, as pessoas, não, infelizmente vão torcer contra você. Ou simplesmente vão falar para você que, na verdade, torcer contra, vão falar que não vai dar certo, isso é muito mais do que você precisa, para que você pensa assim? Na maioria das vezes, essa torcida contra vai aparecer mais no seu trabalho. Então, por exemplo, vou contar uma experiência que eu tive aqui ao longo da minha vida. Quando eu fui contratado há muito tempo atrás para trabalhar como vendedor em uma empresa, a gente entrou como trainee lá, estagiário, etc. E eu lembro que a gente pegou os catálogos, aí entrou eu e mais três pessoas. A gente pegou os catálogos dessa empresa para dar uma olhada no que é o, né, que tipo de máquina que, aí, que a empresa vendia. E eu lembro que chegou não chegou não, chegou todo o pessoal de vendas mais velho, e a gente lá com os catálogos na mão, né, olhando lá folderzinho, etc. E eu lembro que o comentário numa ponta da outra mesa foi assim, eu não sei para que esses caras estão vendo isso, se eles nunca vão vender esse tipo de máquina. Então, assim, é exatamente isso. Então, assim, quando você entra em qualquer ambiente, você é considerado, principalmente em ambiente de trabalho, você é considerado uma concorrência. Não é que você está entrando para somar ali com a empresa, vamos todos ganhar dinheiro juntos. Não, você é simplesmente uma concorrência. Eu já trabalhei em multinacional, trabalhei com gente de fora, com gringo, com alemão, com canadense, com americano, e ele já tem uma cultura completamente diferente nessa. Quando você vai conversar com ele, eles te tratam muito bem nesse ponto. Porque eles entendem que se você está ali dentro, você é parte do time. Vamos todos ganhar dinheiro. Então, se você vende bem, sei lá, o departamento dele também vai bem e por aí vai. Então, para ele, todo mundo é muito mais unido do que no Brasil. No Brasil, você tem muito mas olha o que não sei quem fez, olha o que não sei o que ela está fazendo. Eles ficam se comparando e quando você começa a se destacar, ele simplesmente não é que ele vai lá, ele vai tentar melhorar o dele para te superar. Não, ele vai tentar dar um jeito de atrapalhar você, que é para você voltar ao nível dele. Tá? Isso acontece muito. Então, aí, por exemplo, dentro de uma empresa não dá para você fazer isso. Mas, por exemplo, para a sua família, que no caso seria para que você está fazendo isso? Para que tanto? Né? Por que uma televisão tão grande? Por que um carro tão grande? Por que não sei o que é tão caro? Dentro da sua família você consegue pelo menos manter silêncio. Então, ou por exemplo, tudo que você for comprar, ou tudo que você planeja comprar, você não avisa mais para os outros.
Então você tá afim de trocar de carro, você fica quieto, vai lá e compra um carro e não fala para ninguém. Ou, por exemplo, você é casado, né, quem é casado vai acabar comentando com a esposa lá dos seus planejamentos. Mas você não conversa mais com todo mundo. Às vezes o próprio, falo, pai, mãe, primo, muitos amigos fazem isso, né? Que fica com essa cara de, ai, que legal que você comprou, mas depois vai falar pro outro, nossa, mas ele não precisava de tudo isso. Então sempre o silêncio é a melhor coisa que tem. Atualmente eu acredito até que, por exemplo, se você for fazer uma entrevista de emprego, você já não fala mais para ninguém. Você já não fala para, por exemplo, hoje tem muita gente que é autônomo, né? Que é MEI, que é PJ. Não interessa para os outros para quem você trabalha e o que você faz para eles. É simplesmente estou trabalhando. Pronto, não, no banco, ou para o banco, ou sei lá, para X empresa. Não fica mais divulgando isso. Isso acontece muito, que é o mal de hoje. Muita gente fica postando isso em rede social. Então você pega aí no Instagram, o cara coloca viagem de trabalho, no LinkedIn o cara fica colocando lá um monte de coisa que ele já fez. Olha, estou no céu onde fazer o curso. Eu te diria uma coisa, não coloque. Principalmente porque, assim, pode ser que para alguém de fora lá, de novo, para um gringo, pode ser muito legal você ter um monte de curso, você mostrar o que você tem. Para um brasileiro, principalmente que vão entrar seus amigos no fim das contas, porque o LinkedIn vai acabar sendo uma rede social, inclusive você vai adicionar seus amigos, eles vão começar a olhar torto. Eles vão falar, nossa, mas esse cara tem tanto curso assim, nossa, mas sei para que precisa de tanto? E para esse tipo de coisa acontecer menos, infelizmente, você vai ter que aprender a correr sozinho atrás do seu sucesso. Então, cada vez menos depender dos outros, né? Nesse caso, né, dos amigos e etc. Então, assim, se você procura um trabalho novo, procure em silêncio, procure sem ninguém saber. Eu entendo, se você for fazer uma entrevista de emprego na semana que vem, você não avisa para ninguém, porque tem muita gente mas é inveja branca, né? Ou diz que vai estar torcendo por você e não tá, né? São esses amigos que gostam de comparar o que você tem e o que você não tem, né? Se você der certo, ele vai perguntar, pô, mas será que ele mereceu tudo isso? Né? Será que ele não, no caso de mulher, será que ela não pegou ninguém no trabalho para subir de emprego, né? Para homem vai ser, ele tá roubando alguma coisa, por isso que ele ganhou mais dinheiro, ou como é que ele subiu em X emprego. Então sempre vai ter uma versão de uma história que nunca existiu, que às vezes simplesmente foi só você ter ido lá, estudado mais, trabalhado mais, se esforçado mais. Mas isso para as outras pessoas não acontece. Sempre vai ser a comparação do ele conseguiu alguma coisa, ele deu algum jeitinho, como todo brasileiro adora, né? O jeitinho brasileiro, ele deu algum jeitinho para conseguir subir, para ganhar mais do que os outros, né? Então, por isso eu falo, aprenda a andar sozinho, né? Isso não, óbvio, não é uma regra, mas enfim, eu acho uma coisa justa a ser feita. Faça sozinho, faça o seu sucesso, né? Faça em silêncio, não fique, por exemplo, você vai montar um canal de YouTube, vai montar uma pastelaria, não sai divulgando para todo mundo não. Faz você sozinho ali, começa quietinho. Quando engrenar, aí você vai lá e conta para os outros, né? No dia da sua inauguração, você vai lá e mostra para os outros o que você fez. Antes disso, não fica contando seus projetos, porque sempre vai ter um especialista em projeto que vai olhar para sua cara e vai falar assim: isso não dá certo, isso aí é ilusão sua, você está sonhando, e por aí vai. Então, vamos lá. E por que que isso acontece? Por que que existe toda essa galera atrás? Não se esqueça que o brasileiro ele é especialista em absolutamente tudo. Qualquer assunto que você tentar levar com uma pessoa, muitas das vezes ela vai falar que ela sabe. Então, por exemplo, tem muito pedreiro, né? Caso que aconteceu comigo aqui. Muito pedreiro que acha que engenheiro civil não serve para nada. Então, por exemplo, se ele for fazer aqui uma laje em alguma casa de alguém, ele chega e fala, você fala assim, não, mas eu preciso contratar um engenheiro fazer. Não precisa não, isso aí é demais. Então, assim, o brasileiro é especialista, né? Você chegar, por exemplo, o caso do pedreiro, você chamar ele, ele sabe de tudo. Ele vai fazer elétrica, ele vai fazer hidráulica, ele vai colocar piso, ele vai pintar parede, não sei o quê. E daqui a pouco, quando você olha, ele faz tudo meia boca. E se você for lá questionar ele justamente vai falar, não, mas isso aqui tá bom. Tá? Isso acontece, assim, dei só o exemplo do pedreiro, eu sei que existem pedreiros bons, existem pedreiros ruins, tá? Não estou generalizando, óbvio. Tipo, conheço caras bons, conheço caras ruins em todo tipo de ramo, mas acontece. Mas então, o brasileiro é especialista em tudo. Então, por exemplo, se você está numa roda de amigo, você falar, eu vou montar uma pastelaria. Cara,
vai ter o Masterchef do pastel ali, um cara que sabe, não, porque eu já vi que não sei o quê. Isso, assim, é qualquer coisa. Você fala que você vai montar uma mecânica de carro, vai ter um cara que vai falar, não, porque eu já vi que para fazer funilaria tem que ser assim, tem que ser assado. Se você fala, pô, vou montar uma corretora de valores, vou mexer com o dinheiro do vai sempre tem um cara que vai falar, não, porque eu sei que não sei o que tá assim. Não se esqueça, brasileiro é especialista em tudo, e por isso o seu silêncio é sagrado. Então, você tem um projeto, não conte, porque sempre vai ter um especialista ali em volta que vai primeiro vai falar que a sua ideia é uma porcaria e que ele tem uma melhor. Né? Então, não se esqueça desse pedaço. O brasileiro é especialista em tudo. Ele não sabe de nada. Mora num país que, infelizmente, não sabe nem eleger governantes, né? Basta olhar o que a gente tem aí de vereadores, prefeitos, senadores, deputados, né? Para tudo quanto é lado. Né? Sempre gente que não sabe de absolutamente nada, mas tem sempre um discurso muito bom e que entende de tudo e vai resolver tudo. Infelizmente, a gente está nesse negócio há anos e anos e décadas e a gente não vai para frente. Né? E se a gente já passou aqui pelo, pela inveja, né? Então, correr sozinho. Se a gente já passou pelo especialista, o último ponto é o negativismo, que é onde me incomoda muito mais. É qualquer projeto que você pensa, quero fazer, etc. Então, vou montar um site para vender alguma coisa. Alguém chegar para você e vai falar assim, não vai dar certo porque você não sabe o que você está falando. Essa parte do negativo que eu acho que é onde pega mais, é onde irrita mais, é onde é muito fácil se você pegar esses três pontos, né, da inveja, dos especialistas, do negativismo, você vai perceber quem realmente está torcendo por você, né? Então a gente volta lá para o começo e fala, realmente quem torce por você. E, né, se você pegar esses três pontinhos, montar os três pilares aí e colocar, você rapidamente percebe quem que tá, né, quem é mais a favor das suas ideias, das suas conquistas, e quem é contra. Né? O que eu posso te dizer é, infelizmente, você vai acabar tendo que se afastar, ou por vontade, ou forçado, né, de um modo forçado, desse tipo de pessoa, que ao longo da tua vida eles não vão agregar nada. Eles vão sempre olhar para você como se você conseguiu alguma coisa muito legal, é você conseguiu roubando, você conseguiu de forma ilícita, que é basicamente o jeitão do brasileiro, né? Se você tem um empresário, muita gente do governo hoje em dia, né, hoje em dia não, mas sempre falou isso. Ah, o empresário é bandido, ele só chegou lá porque ele roubou alguém, não porque o cara trabalhou das 5 da manhã às 10 da noite, que ele se dedicou mais do que os outros a montar uma empresa e por aí vai. Então, assim, se você se dedica muito e você tem sucesso lá na frente, o seu sucesso para as pessoas que estão em volta é algo ruim, o cara não fica feliz. Eu acho que acho não, minha interpretação da história é, ele fica triste porque você saiu do onde ele estava. Então, se está todo mundo no primeiro andar e você está no quinto andar, é simplesmente como é que ele chegou lá, olha, mas ele chegou roubando. Então é sempre assim, infelizmente esse é o jeitão do brasileiro. Então, eu hoje em dia mantenho o meu silêncio. Eu entendo que é ideal você vai lá, conquista o seu e não fala nada para ninguém, seja feliz você sozinho, infelizmente, não tem como. Bom, pessoal, vocês chegaram até aqui, gostaram do conteúdo, deixa seu like pra gente, não deixa de baixar os nossos e-books, o link está aqui na descrição do vídeo. Espero que eu tenha ajudado vocês, qualquer dúvida é só perguntar pra gente. Um grande abraço a todos e até a próxima.